Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo de teoria analítica dos números. Eu quero provar os teoremas que eu falei no vídeo anterior. Então, a gente vai falar sobre funções Möbius-type com somas parciais pequenas. Então, do vídeo anterior, eu vou lembrar o que é uma função Möbius-type. Então, uma função f dos naturais no menos 1, 0, 1 é Möbius-type se f é multiplicativa nos primos fp é igual a mais ou menos 1 e nas potências de primos f de p a k é igual a 0 se k maior ou igual do que 2. Então, essa é a definição de função Möbius-type. Então, o teorema que eu quero provar para vocês é o teorema que eu provei em 2018 e foi publicado esse ano no ano passado no Journal of Number Theory. O teorema diz o seguinte: existe f Möbius-type tal que as somas parciais de f de n é menor do que a raiz quadrada de x sobre a exponencial de c vezes log de x a 1/4 para alguma constante c. Além disso, se assumirmos a hipótese de Riemann, então existe f Möbius-type tal que as somas parciais de f de n cancelam com potência 2/5, ou seja, melhor do que a raiz quadrada. Então, se vocês querem saber a motivação desse resultado, a motivação está no vídeo anterior, né? Do porquê que a raiz quadrada é um limiar crítico aqui, uma janela crítica de cancelamentos para funções Möbius-type. Então, a nossa classe de exemplos, eu vou aqui falar brevemente como que é a classe de exemplos da primeira parte.
da primeira parte do teorema. Então, como que a gente vai construir uma função multiplicativa, né? Uma função Möbius-type que é multiplicativa e tem suporte nos números livres de quadrados. A gente constrói ela definindo ela nos primos. Então, nos primos, a gente vai escolher os valores fp seguindo a seguinte regra. Ó. Nos primos fp é escolhido tal que a soma de p menor ou igual do que x de 1 menos fp que p é menor do que a raiz de x sobre a exponencial de uma constante c vezes a raiz quadrada do log de x. E aqui, que é um caractere de Dirichlet real e não principal. Então, o que essa condição está dizendo? O que essa soma de p menor ou igual do que x de 1 menos fp que p significa? Ó. Tanto o meu caractere de Dirichlet quanto a minha função f, a minha função f vale mais ou menos 1 nos primos. E o meu caractere de Dirichlet vale mais ou menos 1 em todos os primos, exceto numa quantidade finita. Então, não importa essa soma numa quantidade finita. A essência é a seguinte, ó. Quando fp é igual a qp, então a gente obtém 1 menos um valor menos mais ou menos 1 ao quadrado, que vai ser menos 1. Então, vai ter 1 menos 1, vai dar 0. Então, essa soma vai dar 0. E quando fp é diferente de qp, o produto fp-qp dá menos 1. Então, eu vou ter 1 menos menos 1, eu vou ter 2. Então, essa soma da esquerda aqui, ela mede a quantidade de valores para os quais fp é diferente de qp, certo? Então, a gente está dizendo que se a gente pega um caractere de Dirichlet e modifica ele, e pode modificar ele no máximo raiz de x, uma quantidade raiz de x sobre exponencial de c raiz log de x, então isso vai dar o exemplo do teorema 1. E a classe de exemplos da segunda parte é mais restritiva. A gente vai assumir que fp é igual a qp para todos os primos exceto numa quantidade finita de primos. Então, fp vai ser igual a qp, exceto numa quantidade finita de primos. Então, vamos começar com a prova da primeira parte. Eu vou começar com o seguinte lema. Ó. Então, seja H dos naturais no intervalo 0 a infinito
uma função multiplicativa tal que satisfaz duas condições. A primeira é que HP nos primos, né, é menor ou igual do que 2, e nas potências de primos, HP a K é menor ou igual do que HP. Para todos os primos P e todas as potências K maiores ou iguais do que 1. E a segunda condição é que para alguma constante C, a soma de P menor ou igual do que X de HP é menor do que a raiz de X sobre a exponencial de C vezes a raiz quadrada do log de X. Então, se essas duas condições são satisfeitas, então existe delta positivo tal que as somas parciais de Hn é menor do que a raiz de X sobre a exponencial de delta vezes a raiz quadrada do log de X. Então, esse aqui é um lema técnico. Então, vamos para a prova dele. Então, a prova, a gente vai mostrar que essa série daqui converge. Para algum delta positivo menor do que C sobre 2 pequeno. Com isso, pelo lema de Kronecker, que a gente viu em vídeos anteriores, teremos que a soma de n menor ou igual do que x de Hn é menor do que a raiz quadrada de x sobre a exponencial de delta raiz quadrada do log de x. Então, tudo que a gente precisa fazer é mostrar que aquela série infinita ali converge. Então, para mostrar que essa série converge, observe que a raiz quadrada do log de n é igual à raiz quadrada do somatório dos p's a k's da maior potência de P. P a K é a maior potência que divide N, né? Quando tem essas duas barrinhas indica isso, essa notação.
do log de PH. Mas agora observa o seguinte, ó. Raiz quadrada de A mais B é menor ou igual do que a raiz quadrada de A mais 2 vezes a raiz quadrada de AB mais B, tudo isso raiz. E o que está dentro da raiz é a raiz quadrada da raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B ao quadrado, que é igual a raiz quadrada mais a raiz quadrada de B, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Então, a raiz de A mais B é menor ou igual do que a raiz de A mais a raiz de B. Então, iterando diversas vezes essa desigualdade, a gente tem que a raiz quadrada do log de n é menor ou igual do que a soma dos p's a k duas barras n da raiz quadrada de log de p a k. Então, nota o seguinte, a nossa série é de termos positivos. Então, para mostrar que ela converge, basta eu encontrar uma cota superior para as somas parciais. Então, a soma de h de n vezes a exponencial de delta raiz quadrada de log de n sobre a raiz de n Só um segundo que meu cachorro tá aprontando ali. Pronto. Então, onde que eu estava mesmo? Hn é a exponencial de delta raiz quadrada do log de n sobre raiz de n. Isso daqui vai ser menor ou igual do que o somatório de n menor ou igual do que x de Hn sobre raiz de n vezes a exponencial de delta somatório de PK duas barras n raiz quadrada do log de PK. E isso aqui vai ser igual, a última soma vai ser igual o somatório de n menor ou igual do que x de Hn sobre a raiz de n, produtório dos p's a k duas barras n, da exponencial de delta raiz quadrada do log de PK. Agora nota o seguinte, ó. Note agora
que a função h de n raiz quadrada de n vezes o produtório de PAK, que divide n, da exponencial de delta raiz quadrada do log de PAK, essa função aqui é multiplicativa. E, portanto, para mostrar que a última série converge, pela fórmula produtória de Euler para a série de Dirichlet, né? Fórmula produtória de Euler para a série de Dirichlet. Precisamos mostrar somente que essa série daqui soma sobre os primos, soma sobre as potências de HPAK sobre a raiz quadrada de PAK, exponencial de delta raiz quadrada de log de PAK, que essa série aqui converge. Então, a gente vai mostrar que essa série dupla converge. Seja, então, delta maior do que zero, pequeno o suficiente, tal que a exponencial de delta raiz quadrada do log de P sobre a raiz quadrada de P é menor do que 1 para todo P'. Eu posso escolher esse delta por causa do seguinte, ó. Quando meu delta tende a zero, a exponencial de delta vezes a raiz quadrada de log de P tende a 1. E os meus primos são sempre maiores ou iguais a 2. Então, eu posso fazer isso tão pequeno, escolher o delta tão pequeno que isso aqui é menor do que 1 para todos os primos. Certo? Lembrando que a exponencial de delta raiz quadrada de log de P cresce muito menos do que a raiz quadrada de P. Então, pela condição I, nós temos que a soma começando em 2 a infinito, a soma interna, né? Vou começar de 2 a infinito, de h de PAK sobre PAK sobre 2, exponencial de delta raiz quadrada log de PAK, é menor ou igual que a soma de k igual a 2 a infinito, de h de P sobre PAK sobre 2, exponencial, o k da potência P lá sai para fora como raiz quadrada, mas a raiz quadrada é menor do que o próprio número. Então, aqui fica exponencial de k
delta raiz quadrada de log de P. E a soma é sobre K, então isso daqui vai ficar igual. O H de P sai para fora da soma. Somatório de K igual a 2 é infinito. Da ESP de delta raiz quadrada do log de P sobre a raiz quadrada de P elevado a K. Agora aqui, ó, é importante a gente ver a importância de assumir que isso daqui é menor do que 1. Porque olha só, assumindo que isso é menor do que 1, a gente tem a soma de uma série geométrica ali interna, onde o termo da razão é menor do que 1. E isso é convergente. Então isso daqui vai ser HP. O primeiro termo, que vai ser exponencial de 2 delta raiz quadrada do log de P sobre P, que multiplica 1 sobre 1 menos a razão. E a razão é exponencial de delta raiz quadrada do log de P sobre a raiz quadrada de P. E isso daqui, por sua vez, é menor do que HP exponencial de 2 delta raiz quadrada do log de P sobre a raiz quadrada de P. Então aqui a gente controlou a soma interna começando a partir de 2. K igual a 2. Agora a gente vai controlar essa soma. A soma sobre os primos. Então, vamos definir T de x como sendo o somatório de P menor ou igual do que x de HP. Então eu estou definindo isso porque eu vou querer escrever uma soma com uma integral de Riemann-Stieltjes. Então a somatória de P menor ou igual do que x de HP exponencial 2 delta raiz quadrada do log de P sobre a raiz de P é igual à integral de 1 até x da exponencial de 2 delta raiz quadrada do log de t sobre a raiz quadrada de t vezes dtt, tzinho. Agora, integrando isso aqui por partes, isso é menor do que os termos de bordo, né, que é tx exponencial de 2 delta raiz quadrada do log de x sobre a raiz quadrada de x, mais a integral de 1 até x de t exponencial de 2 delta raiz quadrada do log de t sobre t a 3 meios. Certo? Se eu derivar a exponencial de 2t raiz log de t sobre raiz de t, eu vou obter uma função não exatamente essa daqui com t a 3 meios, mas o expoente líder vai ser t a 3 meios. Agora eu uso a minha condição 1. A minha condição 1, né, que era uma condição de crescimento da função t de x. Vamos lembrar quem que é a condição 1. Condição 2, né?
Ó, a t de x, que é o somatório de p menor ou igual do que x de HP, é menor do que a raiz de x sobre o exponencial de c vezes a raiz quadrada do log de x. Então, isso daqui vai ser menor do que 1 sobre a ESP de c menos 2 delta vezes a raiz quadrada do log de x mais a integral de 1 até x de t exponencial de c menos 2 delta raiz quadrada do log de t e 1 no numerador. E esse primeiro termo aqui, ele converge a zero. E essa integral aqui, ela é uma integral convergente, certo? Então, isso aqui é limitado por uma constante para todo x. Então, vou dizer que é menor do que 1. Então, assim a gente conclui que o somatório sobre os primos do somatório de k igual a 1 infinito de HP exponencial de delta raiz quadrada do log de p a k sobre a raiz quadrada de p é menor ou igual do que 2, somatório de p pertencente a p de HP exponencial de 2 delta raiz quadrada do log de p sobre a raiz de p. E isso aqui, como a gente mostrou, é menor do que 1. Ou seja, essa série é convergente. Então, isso termina a demonstração do lema. Agora, o próximo lema diz o seguinte, ó. Seja f dos naturais no menos 1 completamente multiplicativa. Assuma que para um caractere de Dirichlet real e não principal, que a soma dos p's menores ou iguais de x de 1 menos fp, que p é menor do que a raiz de x sobre a exponencial de uma constante vezes raiz quadrada do log de x. Então, para algum delta positivo, a gente tem que as somas parciais da f de n é menor do que a raiz de x sobre a exponencial de delta raiz quadrada do log de x. Então, esse lema está dizendo basicamente o seguinte, ó. Se eu pegar um caractere de Dirichlet e modificar ele
numa quantidade de primos que é menor do que raiz de x exponencial de c raiz log de x, então a função completamente multiplicativa resultante tem somas parciais da ordem da raiz de x exponencial de delta raiz log de x para algum delta. Então, o importante aqui é o completamente multiplicativa. Então, a prova desse lema é bastante simples. Então, seja H igual a F convolução Q menos 1, onde Q menos 1 é a inversa de Dirichlet de Q. Então, a série de Dirichlet da função Q é a função LSQ, que é igual ao produtório dos primos de 1 menos QP sobre P elevado a S. Aqui eu estou usando a série de Dirichlet, a fórmula produtória de Euler para uma função completamente multiplicativa. Então, lembrando que se a série de Dirichlet da inversa de Dirichlet de uma função aritmética é igual ao inverso da série de Dirichlet, a 1 sobre a série de Dirichlet. E isso aqui vai ser igual ao produtório sobre os primos de 1 menos QP sobre P elevado a S. Então, com isso a gente conclui que Q menos 1 é igual a mi de Möbius vezes Q. Portanto, o módulo de H de P a K vai ser igual ao módulo da F convolução Q menos 1 de P a K, que vai ser igual a F convolução mi Q na potência P a K, que vai ser igual a F de P a K mais F de P a K menos 1, que multiplica menos que P, e como a F é completamente multiplicativa, isso aqui vai ser igual ao módulo de F de P a K menos F de P a K menos 1 vezes QP. Aí eu fatoro o F de P a K, então vai ficar módulo de F de P a K, que multiplica 1 menos QP sobre FP. Mas agora, como F nos primos é mais ou menos 1, então isso daqui é igual a 1 menos FP QP, que é igual ao próprio módulo de HP. Então, assim, o módulo de H satisfaz as condições I e 2I do lema 5.1. Agora, como F
é igual a H convolução Q, a gente tem que as somas parciais de f de n é igual ao somatório de n menor ou igual a que x de hn vezes o somatório de m menor ou igual a que x sobre n de qm. E pelas relações de ortogonalidade, a função qm tem somas parciais. Então, essa soma interna sobre m é limitada por uma constante. Então, isso aqui é menor, menor. Somatório de n menor ou igual a que x do módulo de Hn. E a função módulo de Hn, pelo lema 5.1, a gente conclui a conclusão do lema 5.2. Então, esses são os lemas que a gente vai precisar para a prova dos teoremas principais. Na próxima aula eu vou trazer a prova dos teoremas principais, vou finalizar a prova então. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês.